Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o caso do cara que fez um quadro chamado Café com Seu Pai, né, em que ele coloca algumas verdades que incomodaram algumas mulheres, algumas garotas, como por exemplo a Duda Zanini respondeu aqui achando um absurdo e não sei o que lá, e nós vamos entender esse caso aqui, afinal, existe misoginia no que o cara disse, né? Basicamente o que ele disse é que mulheres que saem com um monte de gente são piranhas e homens que saem com um monte de gente são pegadores, né? Isso é uma coisa que deriva do fato de que, em tese, a mulher é o sexo difícil, é quem precisa ser conquistado, né? Um homem que conquistou muitas mulheres, ele se esforçou muito, ele conseguiu, com alguma qualidade dele, conquistar muitas mulheres. A mulher que deu para um monte de gente só precisou falar sim um monte de vezes, né? Enfim, vamos entender esse caso dele aqui, porque eu acho que tem razão dos dois lados, tá? O que a Duda fala tem razão também, ela tem razão no aspecto que ela fala aqui, e o cara também tem razão de outra forma. A maneira como o pessoal está colocando isso daqui é que ele fala a realidade cultural que existe hoje na sociedade. Ela coloca como seria, como deveria ser a sociedade. Eu acho que isso é um erro, porque a verdade é que a sociedade humana, de novo, ela não está aí para ser ajustada pela gente. Muito difícil ajustar essas coisas, né? Mas eu entendo o ponto dela. Não deveria ser assim, né? E tem outros casos também, como por exemplo esse caso aqui da jornalista que se infiltrou em um aplicativo conservador e passou um ano saindo com homens de extrema direita. E lógico, ela fez um artigo dizendo que eles são todos uns hipócritas que não querem convencer ela, não querem conhecer ela, que só querem mostrar o seu lado misógino e coisa e tal. E ela se esqueceu de falar que ela estava enganando todos eles, né? Porque ela entrou num aplicativo exatamente para pegar essas informações com as pessoas e coisa e tal. Então, na verdade, ela fez a exata mesma coisa que ela acusou os homens de fazer. Vamos entender esse troço, porque eu acho muito engraçado essas diferentes visões da coisa que você tem devido à internet, né? Você tem esse discurso todo devido à internet. Essa notícia foi sugerida por Lascados com L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não conheço o rapaz, é o que faz... Esse aqui é uma outra pessoa que está publicando o vídeo dele, tá? Acho que o vídeo do cara é Obrenocop. É o nome do rapaz que faz esse quadro lá no Instagram. Vocês sabem, eu até tenho conta no Instagram, mas eu não frequento o Instagram. Então, o TikTok, da mesma forma, tenho conta no TikTok também, não frequento o TikTok. Mas aqui, vamos ouvir um pouco o que ele fala aqui no caso dele aqui, e a gente fala em seguida sobre isso. O homem que come todo mundo é considerado foda, e a mulher que dá pra todo mundo é considerada uma vagabunda por um motivo bem simples. Esse é o café com teu pai. Qualquer mulher que quiser sexo consegue praticamente sem esforço nenhum. Enquanto isso, o homem precisa ir pra luta, indiretamente se tornando mais forte, mais bonito, mais inteligente, mais rico e mais esperto. E diretamente ele precisa encontrar uma mulher, convencer ela e levá-la pra algum lugar, seja lá onde for. Ou seja, lá no fundo do subconsciente de todo mundo tem uma crença que diz: o homem que se relacionou com várias precisou conquistar várias, enquanto a mulher que se relacionou com muitas foi conquistada por muitos. A primeira... O que ele fala é verdade. A nossa convenção cultural atual é essa, né? Ou seja, a convenção atual é que o homem é o lado que busca o sexo, né? E a mulher é o lado que escolhe, ela diz sim ou não. Para uma mulher ter sexo é muito fácil, basta ela dizer sim. Né? Toda mulher tem inúmeros contatos, inúmeras tentativas de pessoas querendo fazer sexo com ela. E o homem não, o homem tem que correr atrás, né? Se não correr atrás, tu fica na punheta, não tem esse negócio não, né? Aí você tem a crítica do pessoal feminista, né? Como por exemplo a Duda Zanini, mas ela tem razão em algum aspecto, olha só. Todo mundo é considerado foda, e a mulher que dá pra todo mundo é considerada uma vagabunda por um motivo bem simples. Esse é o café com teu pai. Esse é o café com teu pai e esse é o choque de realidade com a tua mãe, meu anjo. Não é segredo pra ninguém que o movimento Red Pill e o movimento misógino tá crescendo cada vez mais na internet, disfarçado de ajuda, né? Eu acho que a gente tem que parar de se calar pra isso, porque a quantidade de mulheres que tá condizente com isso tá se tornando algo preocupante, pelo menos pra mim, que tenho senso crítico. Eu queria só saber de onde que tiraram que a mulher é um troféu inerte e o homem é um caçador sedento. Eu queria saber de onde que foi tirado que a mulher é conquista. Tipo, isso é pura fetichização da passividade feminina. Se a gente for...
Repara que o que ela está dizendo não é que ele está errado, o que ela está dizendo é que o erro é justamente esse fato de que a sociedade trata a mulher dessa forma, né? Então, de um lado, ele está colocando a coisa como é na realidade hoje. A sociedade hoje funciona desse jeito mesmo. Um homem que pega um monte de mulher porque o cara tem alguma coisa de especial, ele fez algum esforço, ou ele é um cara bonito, é bom de papo, ele fez alguma coisa, ele tem algum segredo que ele conseguiu pegar um monte de mulher. Se a mulher dá para todo mundo, é só ela falar sim. Ela só falou sim um monte de vezes, né? Não teve nenhum esforço nessa história. O que ela fala não deixa de estar certo, só que está certo num plano diferente, está certo no plano do que deveria ser, não do plano que é. Então ela está dizendo aqui que não deveria ser assim, a mulher não deveria ser uma conquista, não deveria ser desse jeito que as coisas acontecem, né? Então, no final das contas, eu entendo qual é a posição dela, né? Eu acho que ela tem dois erros grandes que ela está cometendo aqui. Primeira coisa, que ela está misturando duas coisas, né? Ela está dizendo que é um absurdo o fato de ter páginas da internet misóginas e a gente tem que criticar isso e coisa e tal. E, de novo, eu acho isso um erro. Por quê? Porque o fato de terem pessoas com opinião diferente de você é uma coisa positiva. Te deu a oportunidade, por exemplo, de botar o seu ponto de vista, né? Então, é positivo ter discussão, né? Por mais que você não concorde com quem ele falou, é importante que isso seja exposto e isso seja colocado da forma correta, né? Agora, por outro lado, o que ela está colocando aqui é que não deveria ser assim, que a mulher não deveria ser uma conquista, ela deveria correr atrás dos homens e coisa e tal. E aí que está uma coisa que eu sempre falo para o pessoal aqui e que eu insisto nesse assunto. O ser humano é o mesmo cara da época das cavernas, de 1 milhão de anos atrás, achar que o ser humano vai melhorar, vai se curar, vai encontrar Deus e vai virar bom e coisa toda. Cara, isso não vai acontecer, o ser humano é a mesma coisa. É 1 milhão de anos que a gente é assim, vai continuar daqui a 1 milhão de anos, vai continuar sendo do mesmo jeito. Então, ela pode achar errado isso, é direito dela achar errado isso, acho que ela tem um ponto, né? Ou seja, não deveria ser assim, deveria ser da mesma forma que a mulher conquista homem, o homem deveria conquistar mulher e o contrário, da mesma forma que o homem conquista a mulher também deveria conquistar o homem, coisa e tal, deveria ser a mesma coisa. Mas a verdade é que não é. E uma das coisas que ela reclamou aqui foi justamente da quantidade de mulheres que está falando a mesma coisa. E de fato, quando eu procurei esse vídeo aqui, eu falei, bom, tem que ter um ponto de contrário a ele. E a maior parte das mulheres que eu encontrei falando sobre isso no TikTok, no Instagram e coisa e tal, é a mulher que ela está reclamando aqui, que as mulheres também estão falando isso, né? Que as mulheres também estão querendo, concordando com ele. No final das contas é isso mesmo, esse negócio de dizer que mulher que dá para todo mundo não é vagabunda porque não sei o que lá e coisa e tal. Ok, você pode dizer que não deveria ser assim. Eu entendo, né? Você pode dizer que não, que tinha que ser igual nesse ponto, mas, de novo, cultura é uma coisa complicada, é uma coisa que tem uma inércia enorme. Pode ser que isso mude em algum momento no futuro? Até pode ser que mude, tá? Não estou descartando não, da mesma forma que a evolução biológica também vai mudar. A gente, né, a seleção natural continua agindo sobre os seres humanos, a gente está mudando, mas está mudando um pouquinho, essas coisas mudam muito devagar. Então, no final das contas, eu acho que o cara tá certo, ela tá errada por esses dois aspectos. Primeiro, o ponto dela, eu entendo o ponto dela, ela tá dizendo que deveria ser, né, que não deveria haver essa preferência pelas mulheres, né? Mas a verdade é que ela existe, né? E é até uma coisa complicada de você dizer, porque no final das contas, isso é um benefício para as mulheres, no final das contas, né? Por mais que você possa achar injusto o homem conquistar ser uma coisa, a mulher ser outra, a verdade é que a mulher fica numa posição que ela tem que fazer muito menos esforço no jogo amoroso, né? O jogo amoroso, de novo, a mulher no momento que quiser sair com alguém, ela sai, não tem dificuldade nenhuma, né? O homem tem que correr atrás. É uma coisa que tem muito mais esforço empenhado hoje. Ah, mas não deveria ser assim. Não deveria, mas é o que acontece no final das contas. E as próprias mulheres reconhecem isso. Muitos vídeos que eu vi aqui no TikTok e no Twitter, justamente concordando com o cara, dizendo que realmente ele tem razão, né? Mesmo mulheres concordando com isso, né? Enfim, um outro aspecto que eu vejo nessa história é o seguinte, a questão dessa mulher aqui, que é uma americana, que diz que se infiltrou em aplicativo conservador e passou 1 ano saindo com homens da extrema-direita, né? Se esforçou, tá vendo aí? Tá querendo conquistar o pessoal aí, né? Aqui, ó, ela saiu com não sei quantos e chegou a se encontrar pessoalmente com não sei quantos, não disse com quantos que ela acabou indo pra cama, né? Mas não sei se foi para a cama com algum, mas no final das contas ela disse que queria conhecer o outro lado, entender o que está acontecendo, né? E aí ela reclamou, ela disse que o termo antifeminismo aparecia recorrentemente. Muitos queriam uma esposa branca, cristã, não vacinada, disposta a deixar o trabalho para educar os filhos em casa.
Muitos se descreviam como pure-blood, um código para dizer que não era vacinado e coisa e tal, né? E dizia que procurar alguém que soubesse o lugar na natureza e coisa. Mulher, você procurou os caras com esse perfil. Você achava que ia encontrar o quê? O cara exatamente, tem gente que pensa isso mesmo, é isso daí. Você pode gostar, você pode não gostar, mas se você procurou eles no aplicativo, é o que você queria, né? Você encontrou exatamente o que você queria. E aí, o que eu acho mais engraçado aqui, ela dizendo aqui, ó, eles não queriam me conhecer, eles queriam me convencer. E você estava fazendo o que com esse encontro aqui? Você não estava enganando eles exatamente também para tentar convencer eles e coisa e tal, né? Para tentar desmascarar eles aqui numa reportagem na revista Glamour. Na verdade, a Glamour deve ter pego essa reportagem de alguma notícia americana, de algum jornal americano, né? Mas ela não está fazendo a exata mesma coisa aqui que eles, ou seja, está cagando para a opinião deles, não quer conhecer eles de verdade, só quer expor o que ela vê como crenças deles que são injustas, né? Ou seja, no final das contas, a verdade é a seguinte, relacionamento humano é puramente voluntário, você se relaciona com quem você quiser. Não havendo violência, não havendo agressão, é válido tudo, pô. Não tem nada de errado nessa história. Vão ficar discutindo esse negócio eternamente, não vão chegar a situação nenhuma. Eu entendo que realmente muitas mulheres se incomodam com coisas que são ditas na internet, mas a verdade é a seguinte, são opiniões das pessoas que são opiniões duras. E acredite, muitos homens também se incomodam com coisas que mulheres dizem na internet com muita tranquilidade, que, ai doutor, eu quero pegar a casa, quero pegar o patrimônio dele, não sei o que lá e coisa e tal. Isso incomoda os homens, você sabia disso? Pô, as pessoas ficam preocupadas com esse tipo de coisa, né? Enfim, essa é a situação. Não vejo nada de errado nisso daqui, tem um monte de pontos de vista recorrentes, que eu só espero é que o governo não entre nisso daqui. O governo, infelizmente, tem entrado, tem criado um monte de leis para favorecer as mulheres, para proibir a discussão, para proibir esse tipo de coisa. Só consegue piorar. Lembra, governo resolve zero problemas, mas piorar os problemas eles conseguem fazer com muita facilidade.